Bom, pessoal, de posse dos dois primeiros vídeos que eu fiz para vocês explicando qual é a linha de estrutura, né, de construção da redação da Consuplan, o que a gente vai fazer agora? A gente vai anotar dois exemplos de redações passadas, tá certo? Para a gente poder bater o que foi que as pessoas fizeram. Essas redações estão digitadas, vou mostrar para vocês. Não estou falando que são redações que conseguiram total, e vou explicar para vocês por que não conseguiram total, tá certo? Por isso, portanto, por dois motivos que eu não disponibilizei aqui embaixo, mas vocês podem fazer o print da tela, né, que aí é por conta de vocês. Primeiro pelo seguinte, se a pessoa, né, veja bem, se a pessoa não fez a redação bem 100% de acordo com aquilo que a banca ofereceu, então não dá para disponibilizar o modelo, tá? Há esse risco, tá certo? Só que dentro do curso mesmo que vocês têm aqui o modelo disponibilizado, né? Ele foi feito para isso, na verdade, tá? O pedido dele foi feito para isso. Deixa outro aqui também, tá bom? Que é um pouquinho mais antiga. E eu quero comentar com vocês, mesmo sendo redação veloz de 2018, os critérios eram até um pouquinho diferentes, não é? Mas é interessante porque você vai simplesmente ter uma boa noção, tá? Do que você pode fazer ou não. Tranquilo? São redações com nota acima de 90%, isso é interessante saber, tá bom? Eu não tenho aqui a grade exatamente, mas eu vou explicar a vocês como que, se eu fizer adaptação para a avaliação da Consuplan, que está proposta aqui para o concurso do Ministério Público, não é, de Minas Gerais, vocês vão ver como que a banca pensa, tá certo? Então acompanhe comigo, é bem interessante, vocês vão gostar. Vamos lá. Bom, o que é importante nos critérios avaliativos da Consuplan? O primeiro item que entra, gente, na avaliação da Consuplan, e vocês vão notar, não é, direitinho, que eu vou mostrar para vocês fazendo uma comparação entre esses critérios que estão no edital, tá? Esses critérios são do edital, com o que acontece na prática quando a banca traz o padrão de resposta. Então, o que a gente tem aqui? A banca analisa primeiro a informatividade, se ela está dentro do tema proposto. Ou seja, a informação que você está trazendo, ela é bem de acordo com o tema proposto. E aí você precisa ter uma atenção muito grande para esta banca em relação à palavra central do tema, tá? Que é a palavra central. Palavra-chave diz respeito àquelas expressões que são substantivas, vamos dizer assim, no tema. A palavra central é a que define a abordagem da Consuplan. Então eu venho aqui, vou pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou pegar outro tema. Peraí. Isso, vou pegar esse tema aqui, que foi do Tribunal de Justiça Militar de Minas, certo? Foi prova que foi aplicada em 2022 ou 2021. Essa prova ela tem um edital passado, aí veio pandemia, teve toda uma luta. Então é o seguinte, havia três textos motivadores, e a banca só trata meramente com motivadores mesmo, e falou assim: as redes sociais na sociedade pós-moderna, o equilíbrio entre a relevância e a dependência, um dos assuntos que ela adora, redes sociais. Se eu te perguntar qual é a palavra central, a expressão central deste tema, o assunto central é redes sociais. Os assuntos secundários, né, são sociedade pós-moderna e o equilíbrio entre a importância das redes sociais e a dependência. Então, este é o tema. A palavra central, redes sociais. Esta expressão aqui, ela deverá percorrer a redação praticamente toda, tá, gente? Tem que abrir a redação com ela. O que a banca cobraria, por exemplo? Você falar sobre as redes sociais, né, como meio de interação, do século XXI principalmente, né? Qual que é o propósito das redes, etc. Falar sobre quanto essas redes sociais afetam a sociedade pós-moderna, então eu virei ideia da sociedade. Falar sobre a importância das redes, pode até falar aqui, ó, a questão da importância, que é a relevância, você poderia falar aqui, e falar sobre a dependência, que é a consequência do mau uso. Tá bom? E aqui falar sobre a sociedade atual, que é a sociedade pós-moderna. A banca ela vai ficar de olho nisso, ela vai em cima, e você tem que aproveitar o máximo que você puder dessas expressões aqui. De que forma? Acompanhem comigo que você vai entender direitinho. Olha só, o que a gente tem aqui. Se eu pegar, vou pegando qualquer tema, tá, gente?
Aqui é o padrão de resposta da Consuplan, que eu até mostrei no vídeo anterior. É o padrão de resposta que foi oferecido aí para o professor, não é? Do concurso da Prefeitura de Juiz de Fora. O concurso também aconteceu em 2022, o concurso aconteceu em julho de 2022. Perceba que a banca, por exemplo, aqui na Prefeitura de Juiz de Fora, ela pediu para falar sobre o ambiente escolar como suporte para ampliação das habilidades socioemocionais. Qual é a palavra central? Habilidades socioemocionais, essa é a expressão central. Outras expressões-chave: ambiente escolar, ampliação, tá? Suporte, ampliação. Mas o cerne, habilidades socioemocionais. Então, você tem que ficar muito atento a este elemento, tá? Perceba que a banca vai querer saber o que são essas habilidades. Aí, depois de saber isso aqui, ela vai para a aplicação no ambiente escolar. Qual o papel do ambiente escolar? Né? Para ampliar essas habilidades. Né? Se vai ampliar é porque então existe uma base. Tudo bem? E depois ela vai cobrar de você a solução institucional. Nesse caso, ela já deu no tema a palavra ambiente escolar. Então, a escola passa a ser a instituição que vai mitigar aquele problema, que vai sanar aquele problema. Tranquilo? Perfeito. Então, vejam só, o tema redes sociais na sociedade pós-moderna equilibra entre relevância e dependência. Vamos ver como que o aluno, autor desta discursiva, a gente não publica nome, eu não deixo a letra do aluno, a menos que ele queira, né? Um aluno que me cobrou, ele falou, poxa, da minha redação, achei que você ia mostrar. Eu falei, cara, você me deu, mas eu não entendi que eu poderia mostrar assim, com essa letra tudo. Tá bom? Ele falou, não, eu quero que mostre, quero que fale meu nome. Eu falei, tudo bem. Eu fui lá, corrigi, até tirei meu vídeo e voltei com o nome dele. Mas vamos lá. Aqui eu tomo esse cuidado quando a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos lá, ó. Vamos ver o que deu certo aqui e o que não deu. Esse aluno ficou com 92% de aproveitamento, tá, pessoal? Nessa discursiva aqui, quando ele fez a época. Sabe-se que a sociedade pós-moderna, então a sociedade pós-moderna, porque a discussão é atual, essa palavra está no tema. As redes sociais, palavra-chave, palavra central do tema, representam inúmeros benefícios e trazem diversos ônus. Então, por enquanto, não temos a ideia de relevância e dependência. Em termos de benefícios, aí ele fala aqui o que elas trazem para as pessoas. Depois, olha, vai falar do ônus, né, que é a dependência quanto desvantagem, então tem a questão da dependência aqui. E que nos dias atuais é importante que as pessoas saibam equilibrar, não é, a importância das redes com a dependência delas. Pronto. E ele diz assim que porque se as pessoas fizerem um uso indiscriminado, elas vão ter uma série de prejuízos. Então, veja que ele delimita ali dentro do âmbito de prejuízos. O que aconteceu com a redação dele? Veja só, a redação tem bons marcadores, ó, de início, além disso, por fim, né, tem muito elemento de coesão muito bem aplicado, tá vendo? Aqui no interior do texto tem fundamentação, ele consegue, né, essas fundamentações vêm do próprio curso, tá? A gente ajuda a densar bem, isso tudo vai acontecendo, tá bom? Então veja que tem coesão em forma de substantivo e por aí vai, tá? Aqui, ó, coesão por adição e por aí vai. Enfim, aqui ele vai falar, gente, sobre um dos problemas das redes sociais. Então ele fala que aqui que a rede social, quando a pessoa passa horas usando rede social, há uma afetação da sua produtividade, né? E ele explica isso, o quanto se afeta. Cita, por exemplo, as redes que são mais visitadas, né, atualmente. Então, ao citar essas redes, ele está usando mecanismo de fundamentação que é a estratégia argumentativa. A banca valoriza bastante. Depois ele acrescenta mais um problema das redes sociais ligado à dependência, que é a questão da falta de uma ponderação no uso, como que ela afeta, né, indivíduos nas famílias, e acaba afetando até famílias inteiras. E esse é do caso das crianças e adolescentes, como são afetados quando ficam muito tempo na rede social. E ele vai mostrar que em situações mais graves, né, você tem até esses adolescentes e crianças sendo vítimas de crimes, como pedofilia. Pedofilia não é nem crime, tá, gente? Ó, tem que explicar isso aqui, que pedofilia é uma condição. O pedófilo, ele pode vir a cometer crime quando ele resolve colocar a condição dele em prática, porque tem gente que é pedófilo a vida inteira e não comete crime. E tem gente que é pedófilo e vai cometer o crime, é o abuso sexual, né? Os crimes de estupro de vulnerável, né? Pensando em criança, tá? Mas tudo bem, a banca ela não é muito
criteriosa com isso, então passou. Pornografia infantil, cyberbullying, não é, que não é um crime, na verdade, é um comportamento, né? Os crimes contra a honra é que são crimes, tá bom? Mas, tipo assim, isso aqui tudo passa para a banca sem nenhum problema. E depois ele entra na terceira questão, né, que são as doenças do trato mental, que são geradas pelo mau uso das redes. Né? Há pessoas que sofrem, porque a rede é muito cheia de positividade tóxica, não é? De histórias ilusórias de sucesso, né, de ditames de proatividade e tal, e as pessoas acabam, quando não conseguem fazer isso, tendo ficando mais ansiosas, mais deprimidas. E aí ele cita o Byung-Chul Han, que é um grande pensador atual, né, sobre essa questão das redes. No curso a gente atualiza a teoria do Byung-Chul Han para os alunos fazerem e tal. Bom, o que você viu aqui? Você me viu comentando apenas de problemas ligados à dependência, tá? Ele só vai falar de problemas ligados à dependência das redes. Se a gente observar o tema, e aí que eu estou comentando essa redação aqui é para você ficar muito antenado ou antenada, o tema fala as redes sociais, o equilíbrio entre a importância delas e a dependência. Embora ele fale o tempo inteiro que é preciso haver o equilíbrio, né, porque ele vai falar de consequências, ele quase não fala sobre a relevância da rede social, ele só menciona. Tá? Então, o que acontece? Como é que a banca avalia isso? Ah, deveria ter ficado com metade dos pontos? Não ficou porque a redação está bem escrita, tá, pessoal? Se fosse uma redação mal estruturada, naturalmente afetaria que ele por 70%. Mas ele ficou com 92% na época, certo? Da pontuação. Eu coloquei esse percentual aqui, porque a pontuação era diferente. Primeiro, ele trabalha com a informatividade dentro do tema proposto? Parcialmente, porque fica a parte da relevância de fora, que é a parte da importância das redes. Então, aqui no conceito, ele ficaria com um conceito menor, que ele pegou parte do tema e desenvolveu 4,6, tá? Seria isso. Mas a argumentação ele tem? Tem. É original? Veja que tem um Byung-Chul Han ali. Ah, mas Byung-Chul Han não é original, Júnia? Gente, não é original para muita gente que já foi meu aluno, ou que está a assistir aulas no meu canal, por exemplo, não é e tal. Mas, veja só, o curso é composto por um volume enorme de pessoas, né? E a maioria não sabe nem por onde passa essa história, tá? É um pensador, a gente estuda no curso, ajuda a fundamentar bastante a argumentação. É uma argumentação suficiente? Sim, ele trabalha bastante a argumentação, trabalha com todas as questões das consequências da dependência das redes sociais, não é? Trabalha com 3 argumentos para uma redação de 30 linhas, é um excelente número. Lembrando que eu fiz outro vídeo anterior explicando a vocês que não precisa ser exatamente 3. É que 3 é bom, tá bom? Você pode ter 2 muito bons. São argumentos corretos? Sim. Por quê? Porque são argumentos legítimos, né? Eles são próprios da informação. As pessoas realmente que têm dependência de redes sociais passam por aquilo que aconteceu ali, tá? Em menor e maior grau. Crianças com muita dependência de rede, crianças vítimas, né, de oportunistas nas redes, pessoas que não conseguem render muito no trabalho porque ficam presos às redes, né? O pouquinho que usa a gente já sabe que atrapalha, né, durante a fase produtiva, etc. Então, quer dizer, ele vai cumprindo. São argumentações de relevância? Elas são relevantes porque são bem atuais, então elas são de importância, elas geram prejuízos para a sociedade mesmo e são ancoradas, por exemplo, em estratégia argumentativa de peso, como foi o caso ali do filósofo coreano, né, ou o filósofo alemão, porque ele dá aula na Alemanha, na verdade, o Byung-Chul Han. A coesão e coerência, sim. O que ele prometeu na introdução, ele desenvolve. Ele prometeu que ia trabalhar os problemas ligados à dependência. Foi o que ele desenvolveu. Então, está coerente. É coeso? Sim. Tudo é muito organizado. Tá? As ideias são contínuas, a relação entre elas, e ao mesmo tempo são progressivas, ou seja, elas não são repetidas. Tá bom? Então, aqui ele já consegue os 6 pontos. Tá? Praticamente não há erros gramaticais, e mesmo se houver algum ou outro erro, o examinador nem observa se estiver tudo muito bem estruturado. Então, se você olha uma redação como esta, este aluno aqui, ele ficaria com 18,4 pontos, certo? Que indica aí um aproveitamento da ordem de cerca de 90% talvez, tá? Tem que fazer uma continha aqui básica. Sim, porque 2, 10%, né? Então, aí em torno de 90%. Se você observar, um pouco mais de 90% isso.
Se você observar bem, quer dizer, 92% aqui, tá aqui. Isso. Se você observar bem, faz sentido, né? Por que faz sentido? Ora, ele escreve com todos os critérios da FGV, faltou um pouquinho mais de maldade em relação a uma das peças do tema, tá bom? Vou mostrar outra redação, né, agora um pouco mais antiga, que foi lá para a Câmara de BH, para o técnico legislativo, né, de um aluno que tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas você vê que interessante, quando o aluno fala assim, olha, eu tenho dificuldade, eu falo, enfrenta que vai dar. Né? Outro dia mesmo um aluno formado em matemática me mandou um e-mail falando que passou em 2 concursos, né, porque ele fez para a área de estatística, na verdade, passou em 2 concursos e ele estava super feliz porque ele não tinha, ele achava que era muito longe das capacidades dele. E foram justamente 2 concursos feitos este ano, ele passou no mesmo ano que ele resolveu investir numa área que ele tinha muita dificuldade. E deu certo. Acontece, tá, gente? Quanto mais tábua rasa a gente é, melhor para a vida, sabe por quê? Você aceita as coisas com mais facilidade, a informação entra com menos obstáculo. Então vamos lá, aqui o tema é perspectivas e estratégias, sempre 2 partes, os temas desta banca são formados por 2 partes, né? Então você tem que ficar bem atento a isso. Perspectivas e estratégias para redução da desigualdade social no Brasil do século XXI. Qual é a palavra central? Desigualdade social. O que se pensa? Se pensa a redução. E desigualdade social onde? No Brasil do século XXI. Mas é o que sobre a redução? A perspectiva, ou seja, aquilo que você espera e as estratégias, né? Aquilo que deve ser feito ou que está sendo feito, tá bom? Então, o aluno veio aqui, ó, no século XXI, a desigualdade social no Brasil tá aqui. A área deve ser analisada sob a perspectiva, trouxe, graças a Deus, né? Trouxe, histórica, da falta de oportunidades e má distribuição de renda. Opa, que maravilha! Olha que interessante. O redator de cima é formado em direito. Ele tem muito mais condições de produzir texto, tá? O de baixo não é uma pessoa que tinha dificuldade, não tinha curso superior, né? E falava, nunca fui bom para escrever. Aí eu falo, por isso que eu falei com vocês, a informação entra na pessoa que fala, não sou bom, vou prestar atenção do início ao fim. Aí você fala, tem que recuperar a palavra-chave, o aluno vem. Então ele veja que ele separou a primeira informação aqui da perspectiva. Agora, estratégia de redução. Nesse sentido, nexo de coesão, muito bem, para reduzir as diferenças socioeconômicas é preciso buscar estratégias de médio e de longo prazo para a geração de empregos, sem deixar de lado a operacionalização urgente de melhorias de mecanismos de distribuição de renda. Então veja que ele tem 2 estratégias, ó, gerar empregos, né, sem deixar de lado a melhoria dos mecanismos de distribuição de renda vigentes no país. A gente fez um ajuste nessa redação aqui, pessoal, porque como essa redação era de 2018, ela trazia uma informação sobre o Bolsa Família lá em 2018. Então, eu fiz um pequeno reajuste dentro de tudo que o menino falou, mas pensando no pós-pandemia, porque eu usei essa redação para dar aula, tá? Então, ele veio aqui, falou primeiro sobre a perspectiva da desigualdade, que começa na própria história do Brasil, é uma perspectiva de passado e perdura até o presente, né? Ele vai lá no passado, traz da era colonial para os dias atuais, que eu falei, dissertação tem que voltar para o presente. Então ele fala do passado, fala sobre a perspectiva de redução da desigualdade. Depois ele vai vir para onde? Ele vai vir para a questão das estratégias de redução. Aí ele vai falar de investir, né, na geração de empregos formais, isso aqui está na redação dele, né? E aí ele cita 2 exemplos de melhoria desse cenário, que é revisar o sistema tributário do país de forma a atrair negócios, né? E para que haja mais empregos para as pessoas. E aí, além disso, ele faz um acréscimo aqui falando sobre a questão dos mecanismos de distribuição de renda. Nós atualizamos este cenário aqui, ó, principalmente. Tá vendo? Ó? De forma mais urgente, salienta a necessidade de gerir melhor os programas emergenciais que visam distribuir renda aos mais vulneráveis. Lá eram programas de distribuição de renda, que a gente trocou programas emergenciais, que a gente usou essa redação para dar aula depois. Infelizmente, mesmo havendo um programa amplo de socorro financeiro para os mais pobres, o Brasil carece de eficiência de fiscalização. Era isso que ele falava. Esse problema ficou evidente, então a gente atualizou o exemplo, tá? No início da crise sanitária de 2020. A gente atualizou o exemplo que ele havia dado
né? Ele estava falando sobre desvio na época do Bolsa Família ou Bolsa Escola, não lembro, no âmbito de pequenas prefeituras, né? Por questões de política mesmo, melhor dizendo. E aí, ele vai trazer aqui a sua conclusão, né, falando sobre a forma de mitigação para reduzir de forma efetiva a desigualdade, compete ao poder público mapear as regiões de maior concentração de cidadãos hipossuficientes, né, outro sim, ou seja, faz urgente mudar, aqui ó, se faz urgente, mudar a estrutura de distribuição de renda, a fim de que uma nova política pública seja instaurada, de modo a atingir com mais eficácia a base da pirâmide socioeconômica do país, tal, tal. Então ele fala sobre duas medidas. Perceba que ele não cita o aspecto institucional, que é o que a gente falou que seria interessante, mas não é uma ordem, né? O examinador vai atrás dessa questão. Mas, gente, vamos ver como é que fecha a correção desse menino? Então, vamos lá. Peraí. Aqui, sim, perfeito. Critério avaliativo da Consulplan. Informatividade dentro do tema proposto. Ele trabalha a perspectiva e ele trabalha as estratégias. Fechou tudo. A originalidade, ele trata de questões, eu não vou dizer tão originais, mas ele faz um contraponto histórico com o presente, então não tá ruim, tá? Realmente não perdeu por isso. São suficientes? Sim, ele cobre todo o tema. É correto? Sim, porque a desigualdade é histórica no Brasil. É relevante? Sim, porque trata de questões que afetam inclusive o futuro do país, né? Quando a distribuição de riquezas. E é a propriedade de informações? Sim, porque todas as informações são facilmente comprováveis, né? Ele não detém tanta fundamentação aqui, né? Tanto que aqui, naturalmente, ele não ficou com 4,6 apenas, mas também não chegou a 6 pontos. Talvez ele tenha ficado aqui em torno aí de 1 ponto a menos nessa passagem, tá? Teria alcançado aí os 19 pontos, né, em 20, o que daria para ele um aproveitamento naturalmente da casa dos 95%, tá certo? O restante ele faz muito bem, a redação é bem organizada. Aliás, é muito comum vocês, meus alunos, terem redações muito parecidas, né? Eu posso pegar N modelos dos meus alunos, trazer o modelo aqui para vocês analisarem, e vocês vão notar muita similaridade, tá? Muita similaridade entre uma estrutura e outra. Por quê? Porque os nexos de coesão a gente fecha direitinho e trabalha bem em cima dessa questão, tá? Então perceba que você precisa bater principalmente esses critérios aqui. Você conseguiu bater esses critérios aqui e fez um texto bem coeso, você pode ver, redação que tira total ou quase total numa prova, numa banca como esta, a gente raramente vai encontrar erro gramatical sendo corrigido pela banca. A banca meio que deixa de lado. Não vou dizer que ela não corrija, mas ela não corrige todo mundo, tá? Quanto mais organizado for, melhor é. Perfeito, pessoal? Galera turma de redação, segue estudando conosco. Galera do canal, essas são as primeiras impressões, né, sobre o edital da banca, né, sobre o que você vai enfrentar para o concurso do MPMG. E falei que eu falei que ao final desse vídeo ia falar sobre um tema mega importante. Gente, a meu ver, tema ligado ou a crise hídrica ou sustentabilidade deve ser assunto da prova do Ministério Público. Por quê? Por conta da mineração fortíssima, do lobby da mineração que acontece na região de Belo Horizonte. Né? Nós temos ali a Serra do Curral, isso foi envolveu um amplo debate político. É uma questão muito preocupante, né? A Serra do Curral fornece 40% da água de BH. Então, para mim, o tema vai naquilo ali, tá? Não vou deixar de trazer esse tema para os meus alunos, não, porque eu tenho quase certeza que a banca vai meter o pé exatamente nessa proposta. Pode ser que não seja, pode ser que não, porque lá para frente eu vou voltar a conversar com vocês sobre temas. Lá para final de dezembro, início de janeiro, né, e tal. Então, pode ser que até aconteça antes, vamos supor, aconteceu um fato muito relevante em âmbito nacional, ou menos mesmo em Minas, a gente vem e comenta. Mas há uma grande tendência, sim, porque se o plano, né, de uma das mineradoras que está fazendo esse lobby muito forte for adiante, é um plano bem complicado e, naturalmente, a banca deve te cobrar um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável, né, entre o desenvolvimento econômico e a manutenção da sustentabilidade, sim, tá? É isso. Beijo grande para vocês, até a próxima.